divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, Rádio Ouvinte, amparando toda a sua família. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Mensagem: guardemos o cuidado trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Estamos assim iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações, notícias do movimento espírita em nossa região, e ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Acompanhemos a mensagem Moeda e Vida, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, no livro Caridade, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Moeda e vida. Ouviste dizer que essa ou aquela moeda de tuas possibilidades terá procedido das cogitações de um avarento. No entanto, ainda hoje conseguirás com ela atender a compromisso justo, ou então empregá-la a fim de recuperar a paz de algum companheiro que a necessidade vergasta. Noutras ocasiões, há quem afirme que os teus recursos monetários são remanescentes de esferas outras, nas quais o prazer enfermiço se demora, gerando desvarios do pensamento. Mas podes de imediato orientá-lo no rumo do proveito geral, atenuando aflições ou secando lágrimas. Nunca te pronuncies, porém, contra o dinheiro. Aprendamos a respeitá-lo, usando-lhe os potenciais na lavoura do bem. Reflete e observarás que ele tem sido o instrumento silencioso de tua própria segurança. Efetivamente não se te fez o lar, porque o lar se ergue ao preço de amor. Entretanto, ajudou a levantar as paredes e a compor o teto da construção, em que entristecestes o ninho doméstico. Não criou o remédio que te garante a saúde, mas, comumente, é o estímulo de quantos operam no levantamento dos agentes que formam o benefício do equilíbrio orgânico. Não suscita sonhos de arte, todavia ampara o gênio na exclusão, na execução da obra-prima. Não confere recursos técnicos ao campo da inteligência, mas é um incentivo em que a indústria se desenvolve e consolida. Dinheiro pode e deve ser a mola do progresso e a seiva do trabalho, a alavanca do reconforto e o aval da beneficência. Sempre que possas, troca a moeda de que dispões pela felicidade dos semelhantes, e a breve tempo reconhecerás a tua própria felicidade, erguida em ti mesmo, a derramar-se limpa e bela de tuas próprias mãos. Emmanuel. Espiritismo em Marcha, agenda. No próximo sábado, dia 16 de março, teremos aqui no Teatro Difusora, a partir das 8h30 da noite, a apresentação da peça de teatro O Sol de Assis. É do grupo de teatro Anália Franco, em benefício da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, SEEC. Ingressos a R$ 25,00 nas casas espíritas e na banca Terceiro Mundo, aqui em Caruaru. O Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis, capítulo 27, item felicidade que a fé proporciona.
Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé no coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus no recolhimento e na solidão. Estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida, vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos, que a harmonia já não são o ruído confuso e os sons estrúdulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas que as brisas matinais, quando brincam na folhagem de vossos bosques. Por entre que delícias não encaminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura. Tão rápida, entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Doçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece, sem mescla de desejos carnais. São divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, Rua Deputados Torres Galvão, 379, bairro Salgado, próxima à Policlínica. Reuniões públicas, quartas e sábados, 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, sede provisória Colégio Municipal Álvaro Lins, sala ao lado do Ginásio Municipal, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, domingos e quartas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos a questão de número 689. Os homens atuais são a nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Resposta: são os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que estão ainda longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, pela sua argumentação, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem. Terá seu período de decréscimo e de desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 11, esta passagem. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Comentários do Espírito Emmanuel encontra-se na mensagem titulada A Luz Segue Sempre, do livro Vinha de Luz, trazida a nós pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina
invisível ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícia de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. E as escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, Rua Sertânia, número 69, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. La Espírita Maria Dolores, Avenida Jangadeiro Juvencio 257, bairro Nova Caruaru, na rua por trás da Rodobens Mercedes. Reuniões públicas sábados 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Enquanto você não nos liga, queremos reforçar no próximo sábado, dia 16 de março, no Teatro Difusor, aqui em Caruaru, às 8h30 da noite, a apresentação da peça de teatro Sol de Assis. É do grupo de teatro Anália Franco. E a renda que irá haver desse evento é em benefício da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, SEEC. O ingresso custa R$ 25,00, à venda nas casas espíritas da cidade e na banca de revista Terceiro Mundo. Não percamos esse importante momento, não só de confraternização entre os trabalhadores, aqueles que estão vinculados ao movimento espíritas, mas para todos nós, inclusive de cidades aqui circunvizinhas a Caruaru. Então, um importante evento, a apresentação dessa peça de teatro. É um grupo que vem do Centro Espírita Peixotinho, do Recife, e será no próximo sábado, às 8h30 da noite, no Teatro do Shopping Difusora. Todos estão convidados. Bom, enquanto você não nos liga, nós temos aqui uma pergunta preparada com os temas abordados nessa manhã. Lembramos aí o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103 1170. Bom, parece que temos algum ouvinte nos ligando. Bom dia. Bom dia. Bom, houve um problema, a linha caiu. Bom, alguém aqui nos faz um pedido sobre um esclarecimento a respeito da possibilidade da regressão que deve ser evitada e jamais feita, ou há casos em que se recomenda essa resolução para resolução de relacionamento familiar. Realmente, a técnica de regressão de memória, antes de ter se manifestado na Terra através da chamada TVP,
por determinadas escolas de psicologia, ela já era praticada no mundo espiritual. Queremos lembrar que desde o livro Memórias de um Suicida, importante obra trazida a nós pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, nós tivemos em outras obras como Ação e Reação, o uso dessa possibilidade de, através do uso do magnetismo, tanto aqui na Terra quanto no mundo espiritual, facultar a excursão, a busca de informações e de situações que os espíritos vivenciaram em reencarnações passadas. Tanto no mundo espiritual quanto na Terra, o seu uso é especialíssimo. Não pode ser feito de uma forma aonde apenas por curiosidade, o desejo de se saber o que se foi em reencarnação anterior. Principalmente quando nós sabemos que aqui na Terra, a maioria de todos nós somos espíritos que trazemos uma bagagem de erros, de vícios, de crimes muito grandes. De tal maneira que a atual reencarnação nossa é a melhor que tivemos nos últimos tempos. Então, em situações excepcionais, como em determinados tipos de desequilíbrios na área da psicologia, entre os quais determinadas fobias recebem, através de especialistas na área, a possibilidade de solução através da regressão de memória, da TVP. Mas tem que ser feita por especialistas, tem que ser em situações bastante graves, aonde os recursos da psicologia tradicional não logrou êxito. É esse esclarecimento que temos para dar. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, Flávio. Tudo bem? Tudo bem. O meu grande, você sabe informar qual é a data de aniversário do Dr. Leão Denis? Se eu não me engano, parece que esse mês, né? O Leão Denis. A data exatamente eu não tenho. Mas, como você havia dito, possivelmente é agora durante o mês de março. Eu fico para lhe dar essa informação com certeza no nosso próximo programa. Mas, sem dúvida nenhuma, eu vou procurar e lhe darei a informação precisa. Bom dia e parabéns pelo trabalho aí, viu? Obrigado, eu agradeço muito a participação e divulgue aí o programa nosso. Tudo de bom, um excelente domingo. Que abençoe. A todos nós. Então, estávamos lembrando aqui o telefone da Rádio Liberdade, 2103-1170. Ainda é possível o ouvinte que esteja nos acompanhando através do telefone participar, tirando dúvidas e fazendo perguntas. Bom, como havíamos dito, temos aqui uma pergunta preparada com os temas que abordamos nessa manhã. Caso alguém nos ligue, nós interromperemos para atender ao nosso ouvinte. Bom, a temática tratada no Evangelho segundo o Espiritismo foi a respeito da felicidade que a fé proporciona. Como podemos entender de uma forma mais concisa que felicidade é essa? Os Espíritos nos esclarecem que, evidentemente, o momento, clímax de adoração entre a criatura e o Criador, é quando, através da elevação do pensamento, buscamos estabelecer conexão pelos fios invisíveis que levam à rogativa da prece. Segundo os Espíritos nos dizem, é o maior poder colocado em termos de possibilidades para a criatura humana. Em segundo lugar, é o poder do pensamento. Mas, em primeiro lugar, é exatamente a expressão desse pensamento em termos de prece. Nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que, de fato, há certos determinismos na vida da criatura humana aos quais é necessário ela enfrentar, ela passar. Mas que, diante de inúmeras outras circunstâncias, aonde os atenuantes da misericórdia divina podem se fazer presentes, a prece é um desses mecanismos cuja ação e eficácia é incontestável. Desde a própria expressão do Mestre no Evangelho, onde ele sintetiza dizendo, pedi e obtereis.
Efetivamente é necessário que esse pedido, dentro de um clima de harmonia e de equilíbrio com as leis divinas, expressarão as possibilidades de mudança e de alteração perfeitamente possíveis a uma imensa gama de provas e de situações que nós passamos no dia a dia. E quando essa prece é feita com esse exato entendimento, ela por si só já proporciona à criatura um certo nível de agraciamento, de felicidade interior, que é exatamente o que é expresso nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade que a fé proporciona. Porque ela se torna um veículo expressivo do entendimento da criatura a respeito do seu Criador, das leis divinas que governam a Terra e o universo inteiro. E o fato de nós podermos e devemos ser sempre instrumentos da providência divina junto aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Então, é, de fato, um nível de plenitude e de felicidade interior que se consegue através da prece, dentro do entendimento e compreensão revelada a nós pela mensagem espírita. Temos aqui mais uma pergunta e lembramos a todos que nos acompanham o telefone da Rádio Liberdade, que é o telefone 2103-1170. Aqueles que nos acompanham pela internet podem também deixar perguntas, as quais, se não pudermos responder prontamente, ao vivo, responderemos posteriormente através das redes sociais. Então, a pergunta que vem em seguida é a respeito dessa passagem do Livro dos Espíritos, que é a análise da pergunta 689. Os homens atuais são a nova criação ou descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? E nós vemos logo no início da resposta de que são os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoar em novos corpos. A resposta, claro, tem tudo a ver com o entendimento que a doutrina espírita nos dá a respeito da reencarnação. Efetivamente, todos nós reencarnamos normalmente em grupos, aonde os laços consanguíneos muitas vezes sofrem determinadas alterações, mas mantêm, em termos proporcionais, a maioria daqueles membros que evoluem, que progridem através do contacto reencarnatório. Ora, isso ocorre tanto em relação à família consanguínea, quanto em relação à grande humanidade. Para se pensar em reencarnação em outros mundos, em outros planetas, é necessário se vincular à ideia de que preciso, primeiramente, termos absolvido as possibilidades de entendimento, de progresso e de evolução que o próprio planeta Terra oferece, para aí estarmos habilitados a trilhar outros campos de aperfeiçoamento. Tudo, na lei de Deus, tem um encaminhamento lógico e racional. De tal maneira, como diz na resposta, os espíritos que hoje estão reencarnados em corpos mais aperfeiçoados é o reflexo do progresso, inclusive em termos intelectivos, pessoais, que esse mesmo espírito vem exercendo através do processo reencarnatório. Então, é esse esclarecimento que nós tínhamos a mais dessa questão 689 do Livro dos Espíritos, que recomendamos muito a leitura. Afinal de contas, o Livro dos Espíritos é a obra básica, principal, para conhecermos a doutrina espírita. E também, outra vez, queremos reforçar o convite para essa apresentação da peça de teatro no próximo sábado, às 8h30 da noite, no Teatro do Shopping Difusora. A peça ela está vinculada ao grupo de teatro Anália Franco, que vem da cidade do Recife. E toda a renda arrecadada será em prol da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru-Siec, das suas obras assistenciais
E o ingresso custa R$ 25,00, está à venda nas casas espíritas de nossa cidade e na banca de revista Terceiro Mundo, no centro da cidade também. É um importante momento para nos congregarmos, nos reunirmos, aqueles que trabalham, que participam e que, mesmo ainda não tendo tido uma melhor aproximação da doutrina espírita, podem ter essa excelente oportunidade através da assistência de uma peça de teatro. Nós estamos agora chegando aos momentos finais do nosso programa. Não há mais a possibilidade de participação pelo telefone e queremos novamente reiterar e agradecer a participação de todos e, sobretudo, pedindo que divulguem o nosso programa todos os domingos a partir de 7h30 da manhã aqui na sua Rádio Liberdade AM e FM. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Espiritismo em Marcha.